Fala, rapaziada, enfim, um pouquinho mais ponderado para comentar o jogo do Flamengo, a desclassificação ou eliminação do Flamengo na Libertadores da América, mais uma, essa é a terceira que eu lembro assim claramente. Agora, com a cabeça um pouquinho mais fria, a gente pode conversar um pouquinho mais, né, e tentar entender tudo que cercou esse jogo, as entrevistas bombásticas pós-partida, coisas que podem tumultuar, né, o momento do Flamengo, podem tumultuar o ambiente do Flamengo aí para o restante da temporada. De fato, foi uma noite tenebrosa, uma eliminação dramática, perdeu para o São Lourenço na Argentina por 2-1. Um jogo que deixa os rubro-negros muito tristes, bem arrasados, por sinal, isso é praticamente um tiro de 12 aí no peito, né, da torcida do Flamengo e até para a diretoria, que pretendia chegar pelo menos aí à semifinal, disputar mais um título de Libertadores. Era um sonho da diretoria, vamos dizer assim. Enfim, falando sobre a partida, nem dá para analisar muito bem o Flamengo, se foi bem, se foi mal, porque simplesmente não foi, não houve aí uma espécie de atuação, o jogo em si. Apenas observou o São Lourenço jogar, sobretudo no segundo tempo. O Flamengo desistiu do jogo aos 20 minutos do segundo tempo, praticamente terminou o jogo com 3 volantes, 3 zagueiros em campo. Foi basicamente covarde dentro da partida e acabou eliminado, pagou o preço muito alto, diga-se de passagem. Mas quem, em sã consciência, não substituiria Berrio e Gabriel, que juntos fizeram uma das piores partidas que eu já vi em dupla de atacantes ou de pontas no Flamengo nos últimos anos. Berrio não finalizava uma jogada, completamente estabanado, perdido em campo, e na minha opinião um dos maiores erros foi a não presença do Mancoejo no banco de reserva, pelo menos. As críticas são pertinentes, isso a gente não pode negar. E nem é pela derrota em si, perder para o São Lourenço lá no Novo Gasômetro é uma coisa normal, não tem nada de monstruoso. O problema em si foi a forma covarde que o Flamengo perdeu e a postura dentro de campo dos jogadores, né, vamos dizer assim. E o que me chamou a atenção além do jogo foi a declaração do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que eu já até entrevistei, tenho até um apreço muito grande por ele, você pode ver a entrevista aqui no card acima, mas a declaração dele sobre falsos rubro-negros, que foi o termo que ele usou, foi muito infeliz. Segundo ele, tinha gente comemorando, ou seja, rubro-negros comemorando a derrota do Flamengo, a eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Agora você me diz, qual flamenguista em sã consciência teria coragem de torcer contra o próprio Flamengo da Libertadores da América, um dos maiores objetivos do clube nos últimos anos? Era o grande sonho do ano, não existe torcer contra o próprio clube por conta de política. Quando se pede medidas, Bandeira, não é só cortar a cabeça, mas uma maior organização da diretoria pensando no futebol do clube. Onde está o vice-presidente de futebol? Que desde que o Godinho saiu do clube, o senhor vem acumulando essa função. Essa é uma das grandes reclamações. Até quando vai ficar acumulando função de presidente e vice-presidente de futebol? A verdade é que o planejamento não dizia isso e está faltando um pouquinho de autocrítica na diretoria. Todos no Flamengo hoje têm culpa, da diretoria até os jogadores, inclusive o Zé Ricardo, que aliás sofre diretamente os ataques aí por conta dessa eliminação. Claro que tem culpa, óbvio que tem. Mas também não sou louco para descartar todo o trabalho do Zé Ricardo. Foram 3 derrotas, pelo menos aí nos últimos 7 meses. Enfim, confesso que não esperava essa eliminação do Flamengo tão precoce. O jogo estava tão na mão. Na hora do gol, inclusive ali do São Lourenço, eu fiquei meio atônito, né? Não tive meio reação, foi uma coisa meio bizarra para mim. Dentre tantas possibilidades, o Flamengo escolheu logo que eliminava. Em tempo, essa não foi uma noite para se esquecer, e sim para aprender e nunca mais deixar isso acontecer. Só uma informação rápida sobre o meia Everton Ribeiro. Muita gente me perguntou se a eliminação do Flamengo atrapalharia a vinda dele para o Flamengo. Eu mantenho o que disse. Ele escolheu jogar no Flamengo. O Palmeiras não procurou e o São Paulo, sem grana, menos ainda. Rodrigo Caetano ainda pretende viajar até os Emirados Árabes para negociar essa vinda dele para o Brasil, porém é a parte mais difícil da negociação. Ele e Flamengo já acertaram. Agora, se a eliminação vai atrapalhar as negociações, ainda não sei. Tá certo? Obrigado pela audiência de sempre. Ó, deixa o like aqui no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, porque isso é muito importante, compartilha com todo mundo. Inclusive, ativa as notificações aqui no sininho para você receber no e-mail e no celular e não perder nenhum vídeo. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!